o centro da Bíblia. Hoje eu pensei em duas possibilidades de uma breve introdução. A primeira era ir direto ao texto que eu gostaria. Mas a segunda que tem a ver com o que nós vamos tratar, de uma conversa com o meu pai que eu tive essa semana, de tantas nesses últimos 30 anos, falando do Evangelho para ele. E de como, por mais que nós tentemos, eu acabei de orar que nós reconhecemos que se o Espírito Santo de Deus não fizer, ninguém pode fazer nada. Mas a gente esquece, a gente acha que a gente pode convencer. E eu conversava com ele, e ele perguntando sobre lei, e eu falando, pai, é Cristo, Cristo, Cristo. E todas as vezes que eu falava é Cristo, Cristo, ele rebatia com lei, em fazer ou não fazer, para quando morrer poder agradar a Deus. Se Deus não revelar, se Deus não abrir o nosso entendimento, nenhum ser humano que já pisou sobre a terra jamais vai entender este centro da Bíblia. Jamais. Vai confundir com tudo, mas não vai conseguir ver o centro da palavra de Deus. Pergunte para alguns que não são cristãos, qual a razão da Bíblia? Qual é o objetivo da Escritura, da Bíblia? O que você acha? E as respostas vão vir. É mais uma religião? São mandamentos que Deus deu? E que Deus fala de condenação, que Deus fala de céu e inferno? De coisas que tem que se fazer ou deixar de fazer? A Bíblia ensina sobre casamento? Sim. Sobre como nós devemos, pais, educar os nossos filhos? Sim. Ela ensina sobre ética? Sim. Sobre sexualidade, uma sexualidade saudável? Ela ensina. Sobre como nós devemos lidar nos relacionamentos? Ela fala. Mas é esse o seu objetivo número 1, primeiro? De jeito nenhum. E as pessoas entendem que a Bíblia foi feita para deixar para nós um punhado de regras para que nós pudéssemos tentar segui-las o melhor possível. E no final das contas, Deus ia pesar numa balança o que você fez, o que você não fez. E dependendo do seu rendimento, você poderia entrar no céu dele. O texto que nós vamos ver é de João, capítulo 5, os versículos 31 a 40, vai nos dar a resposta de qual é o centro da Bíblia. O contexto para nós nos localizarmos, Jesus está falando a um grupo de religiosos, de pessoas que pensavam exatamente assim. Fazer ou não fazer, para no final poder agradar a Deus. Como eu vi uma vez uma entrevista do pastor John MacArthur no programa do Larry King, um dos programas de entrevista mais conhecidos nos Estados Unidos, secular, e pela graça de Deus, ele às vezes convida John MacArthur, que é um pregador do evangelho, estavam lá um padre, um rabino, um pastor liberal e o John MacArthur. E aí perguntaram, e o Larry King perguntou para um e para outro, o que tem que fazer para ir para o céu? E um responder, e o rabino judeu disse que você tem que fazer o melhor possível, e no final das contas Deus vai considerar. E aí o Larry King perguntou, mas quanto por cento que é que eu tenho que atingir para poder agradar a Deus? 50%, tá bom? E aí perguntou para o John MacArthur, e aí John MacArthur, como é que nós vamos poder chegar à justiça de Deus? Ele fala assim, nós não precisamos da justiça de Deus, Larry King. Nós precisamos da graça de Deus. Jesus está falando para um
grupo de religiosos que se pautava no fazer. E eles tinham um objetivo, nós já lemos esse texto, esse grupo de religiosos, eles tinham um objetivo que está descrito nos versículos 16 a 18, só para nós nos localizarmos aqui, para ver com quem Jesus estava conversando. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Essas coisas eram os milagres que Jesus estava fazendo. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus estava falando para um grupo de judeus, ele havia feito vários milagres, ele está pregando o arrependimento para todas as pessoas, inclusive os religiosos que achavam que não precisavam. E porque ele estava violando o sábado, eles estavam pautados na lei, no fazer, ele não está guardando o sábado, já era algo grave, mas Jesus ainda dizia que era filho de Deus, e ele e o Pai eram um, ele é Deus. Aí então os judeus ficaram ainda mais revoltados. Eles queriam então matar Jesus. Nós vemos que Jesus é Deus, e portanto ele vê corações, ele sabia o que aqueles homens queriam, sabia o que eles fariam. Mas como Jesus sabia? Porque Jesus decretou isso. Não é que ele sabia e não tinha controle, ele antes de existir tudo, decretou tudo que existe. De uma maneira que nós não conhecemos ou não entendemos, porque é muito grande, sem isentar a responsabilidade de cada um daqueles homens. Mas o soberano Deus, que nós cantamos, estabeleceu tudo antes da fundação do mundo. E aqui é importante nós entendermos que quem queria matar Jesus? Assassinos? Ladrões? Inimigos de guerra? Não. Gente que tinha a Bíblia na mão. Eles tinham a Bíblia na mão. É claro que não tinha o Novo Testamento. Ele estava sendo escrito ainda. Seria escrito 30, 40 anos depois. Mas eles tinham a mesma Bíblia que os apóstolos que creram em Jesus tinham. E com a Bíblia na mão, eles queriam matar Jesus. E então Jesus, o que eu quero dizer com isso e mostrar, é que Jesus não tem medo de religiosos. Jesus confronta religiosos. E depois de dizer a eles que um dia, todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz de Jesus, e serão ressuscitados, inclusive aqueles religiosos, para serem condenados ou salvos por Jesus. Já pensou nisso? Já pensou que Jesus disse isso há 2000 anos, e eu e vocês vamos estar naquele dia que Jesus voltar, e pela sua palavra todos os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Onde você vai estar? Ele lembra de João Batista, que a essa hora já está morto. Os versículos 31 a 35, Jesus continua a falar com esse grupo de judeus, e aí nós entramos no texto. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, o João Batista, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano ou de homens, mas digo isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. O Senhor Jesus lembra de João Batista, e que os judeus valorizavam como um profeta de Deus. Os judeus respeitavam João Batista, aquele que ficava pregando no deserto e se alimentando de gafanhoto e mel silvestre, e que confrontava
E eles vibravam quando, por exemplo, eles foram confrontar Herodes Antipas. Imagina só, um Zé Ninguém do ponto de vista humano, com um líder romano, e dizendo: você está em adultério com a mulher que era do seu irmão. E os judeus gostavam disso. O Senhor vai lembrar que vocês se alegraram até um pouco com ele. Todo mundo sabia que João Batista era um profeta. E Jesus diz mais: vocês sabem dele, da sua coragem. Vocês enviaram escribas para perguntar para ele por que ele estava batizando. Vocês ouviram ele dizer que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou. Jesus não precisa de testemunha. Ele não precisa de testemunha, mas ele tem todo o Velho Testamento como testemunha. Todo o Velho Testamento anunciando a Cristo. O objetivo, e é isso que às vezes nos faz pensar, Jesus diz: eu estou dizendo isso para que vocês sejam salvos, religiosos, porque vocês não são. Salvo do quê? João é mais um profeta. Aliás, alguns irmãos consideram João Batista como um profeta do Velho Testamento, porque ele fez as mesmas coisas que os profetas faziam, anunciavam o Messias. O que é Messias? Cristo. Messiah, no hebraico, é Christos, no grego. O Cristo é Jesus, o Cristo. Qual é a reação daqueles homens? Rejeitaram. Isso mostra o quê? Responsabilidade. É Deus quem salva por sua soberania? Sim. Por sua eleição? Sim. Mas aqueles que rejeitam são condenados por rejeitarem? Sim. Dos versículos 36 a 38, Jesus continua: eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o meu Pai me deu para concluir e que eu estou realizando, testemunha que o meu Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunha ou testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz. Presta atenção que ele está falando para religiosos que tinham a Bíblia na sua mão. Vocês nunca ouviram a voz do meu Pai, nem viram a sua forma, nem a sua palavra, a palavra do meu Pai, habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês têm a Escritura na mão de vocês, mas vocês não conhecem a Deus. Além de João, além dos profetas, e que Jesus fala: eu não preciso deles, mas eu os enviei para anunciar por milênios que eu viria. Eu tenho um testemunho maior, o meu Pai. O Deus de vocês, não Pai de vocês, o Deus de vocês é o meu Pai. E Ele testemunhou a meu respeito. Como? Em toda a Escritura no Velho. E quando no batismo de João Batista, quando João Batista estava batizando Jesus, o Pai disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O meu Pai testemunha a meu respeito. E Ele testemunha com a obra que Ele me deu para concluir. O que Jesus quer dizer com essa obra que Ele deu, o Pai deu para o Filho concluir? A sua pregação, toda fundamentada na Escritura. Quantas vezes Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito, para mostrar que a palavra, o Velho Testamento todo é a palavra de Deus. Quantos milagres Jesus não fez que fazem parte da obra de Cristo? Quantos milagres aqueles homens viram e ouviram Jesus? Mas algo maior ainda, que foi a cruz, anunciada antes da fundação do mundo. A principal obra que Cristo veio realizar é o Evangelho.
Mais uma vez aqui está grifado em vermelho: você crê no Evangelho? Não estou perguntando se você vai numa igreja evangélica, você está em uma hoje. Não, se você crê no Evangelho. Se um dia na sua vida você reconheceu que é um pecador, que não podia mudar isso, e que ouviu que um dia Deus enviou seu Filho Jesus, e que Ele veio sem pecado, Ele, Deus encarnado, para viver uma vida perfeita, cumprir toda a lei, e finalizar esse cumprimento lá na cruz, a pior das mortes da época. E Ele fez isso por pecadores como você e como eu. Ele fez isso por amor e de graça. E Ele diz que Ele, quando fosse levantado da terra, Ele atrairia a todos. Você estava nesses todos. Ele disse que quando o sangue dele fosse derramado, purificaria os pecados daqueles que o receberiam. Você um dia entendeu isso, reconheceu que a morte de Cristo foi feita por você, em você. Você se arrependeu dos seus pecados, você o recebeu como Salvador e Senhor. Você creu na morte dele por você. Você crê que ele e que você estava no corpo dele quando ele foi crucificado. Como Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você creu na sua morte e ressurreição com Cristo. Isso é o Evangelho. Se você não crê nisso, nada mais importa, nada mais vale. A minha oração é: Santo Espírito, revela o Evangelho. O que Jesus disse e fez não foi coisa de um lunático. Milhares viram seus milagres. Milhares abandonaram Jesus quando o discurso endureceu. 500 pessoas viram Jesus ressurreto, para mostrar que a ressurreição é um fato histórico. Profecias bíblicas sobre ele, escritas séculos, milênios antes, mostravam que ele é, Jesus é o Cristo. O testemunho do Pai em relação ao Filho é claro, sempre foi. Então, o Senhor Jesus diz algo que é muito sério. Irmãos, nós devemos pensar isso no nosso contexto hoje. Jesus está dizendo para homens que tinham as Escrituras em suas mãos, que vocês nunca ouviram a voz de Deus. Nunca. Que a palavra dele, vocês têm ela escrita, mas ela viva não habita em vocês. Como pode ser isso? Jesus está falando para judeus, alguns mestres, doutores da lei, que sabiam tudo de Bíblia. Eles conheciam a Escritura. Jesus vai dizer isso nos versículos seguintes, versículo 39 e 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testificam ou testemunham a meu respeito. Eu, Jesus, o Cristo, eu sou o Messias. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês examinam as Escrituras. Isso me impressiona. Eu queria que nós pensássemos em 3 pontos importantes em relação a isso e que implicações para nós. Primeiro, é que nós devemos ter um exame correto das Escrituras. E depois nós precisamos ver o centro das Escrituras. E aí então, o Cristo, que é o centro das Escrituras, tem que ser o Cristo das Escrituras, não o que alguns estão dizendo hoje. Jesus disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. E aqui tem 2 aplicações. A primeira é que aqueles homens, alguma versão diz, vocês examinam as Escrituras. E examinar significa, é algo que eles faziam e que provavelmente nenhum de nós faz. Eles examinavam
tinha uma investigação detalhada, minuciosa, rigorosa da Escritura. Mas era o Velho Testamento. Mas o que os apóstolos tinham? E eles viram Cristo. É a mesma Bíblia. Eles sabiam tudo de regras. Tanto que eles estavam atrás de Jesus porque ele havia violado uma delas. Eles tinham uma teologia de alto nível, totalmente distorcida, mas tinham a sua teologia. As suas práticas exteriores eram respeitadas. Quando passava um fariseu na rua, só faltava bater continência. Eles decoravam as Escrituras, de tal forma que eles andavam com filactérios. Sabe o que é filactérios? Pequenas caixinhas de couro que tinham dentro dessas caixinhas textos das Escrituras, e eles andavam com elas amarradas nas testas. Mas eles não queriam a Cristo. O que faz você pensar que isso não acontece hoje? Evangélicos, muitos evangélicos, são iguais a fariseus. A questão é se eu e vocês não fazemos parte do farisaísmo contemporâneo. Quantos não há hoje que têm as Escrituras em mãos e acham que elas têm um manual de regras? Ela promete prosperidade, ela promete cura física e emocional. Bom, nós aqui estamos fora disso, né? Mas ela promete conhecimento, e aqui nós nos encaixamos. Ela promete conhecimento para a vida prática. Eu posso decorar texto, saber tudo de texto, saber decor, e teológico, ter todas as respostas de uma determinada teologia, no caso a reformada. Ela promete libertação de vícios, soluções para o casamento, educação de filhos, regras morais, entre outras. Quantas pessoas não têm a Bíblia em suas mãos, buscam isso, mas não conhecem a Cristo? A Bíblia ensina sobre isso, é claro que ela ensina, e isso é importante, é claro que é importante. Quantas vezes nós não falamos sobre isso? Mas essas coisas são o centro da Bíblia? Não, irmãos. Porque os fariseus buscavam tudo isso nas Escrituras, mas não viram Cristo. Cristo pode nos dar essas coisas? Pode. Ele pode nos dar condição financeira, saúde? Claro que pode. Nós oramos pedindo a isso. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode nos dar um casamento saudável? Pode. Ele pode guiar os nossos filhos, cuidar, protegê-los? Pode. Mas o que importa é ter tudo isso sem Cristo? E outra, e se eu não tiver isso, ou nada disso? Se eu tiver a Cristo? Quantos irmãos na história e hoje tem Cristo? Não tem muito disso, mas tem Cristo. Qual é o mais importante? Quantos não têm a Escritura em suas mãos, querendo bênçãos, e vivem no pecado sem se arrepender? Falam de Cristo e da graça, não sabem o que é a graça. Será que você não é um desses? Será que eu e vocês não somos? Você precisa sim examinar. Não à luz da sua ideia, ou de que você, à luz da palavra de Deus, examinai-vos para ver se estão na fé. Já houve aqui, no nosso contexto de comunidade, pessoas que vieram para resolver seu casamento, que não ficaram satisfeitas com a metodologia com as crianças, que gostariam de ser melhor recebidos, que gostariam de mais animação, de um louvorzão.
Essas pessoas, boa parte delas foi embora. Algumas, pela graça de Deus, que vieram para cá querendo algumas coisas, viu que não era assim e preferiram, pela graça de Deus, ficar com o Evangelho. Mas você está dizendo então que vocês são perfeitos? Em hipótese alguma. E é bom nós sabermos que nós, comunidade cristã, somos muito falhos. Porque você precisa saber que se você está aqui conosco é por causa de Cristo e não por causa de quem quer que seja. É por causa do Evangelho, porque aqui nós queremos pregar Cristo crucificado e pela graça de Deus jamais vamos negociar essa mensagem. Agora, vocês são perfeitos? Anda um pouquinho com a gente. Eu sugeri você conversar com minha esposa para me conhecer um pouco mais. Ou com os meus filhos. E com as esposas dos irmãos também aqui. Há uma compreensão então da letra, e que aqueles homens tinham a letra, mas não tinham Cristo. A segunda aplicação em relação a isso que Jesus está dizendo, do estudar a Escritura, Jesus, e é muito importante nós entendermos isso, irmãos. Jesus condenou os religiosos por lerem a palavra como um manual de regras sem Cristo. Mas presta atenção, ele não condenou a leitura da Escritura. A letra mata, sim. Se você for para a Bíblia sem Cristo, ela vai te arrebentar, porque você jamais vai seguir aquele padrão, é muito elevado. Então, se a letra mata, então eu não vou para a letra, eu quero revelação, eu quero profecia, eu quero mensagem direta de Deus. Eu não preciso de Bíblia. Os judeus erraram em examinar as Escrituras? De jeito nenhum. Eles tinham que examinar as Escrituras, porque Jesus disse, são elas que falam de mim. Nós só podemos conhecer a Cristo por meio das Escrituras. Ou você vai dar crédito no pastor Marcos Salles. Misericórdia! É minha sogra que falou isso. Aí, pode conversar com a minha sogra também. Eles erraram em examinar as Escrituras? Não. Por que a Escritura nós falamos praticamente todo domingo, a nossa única base? Eu não dou ouvido para profeta, seja ele quem for. Tenham milhões de pessoas ouvindo, e daí? Se não estiver de acordo com a Escritura, pode ser quem for. E isso é para mim e deve ser para vocês. Vocês ouvindo quem está falando aqui. A palavra de Deus tem ensinos, princípios e verdades em todas as áreas da vida, e eles são importantíssimos, mas sem Cristo é letra morta. Mas aí alguns vão dizer que não querem, então não precisa da Bíblia. Já que a letra mata, então para que a Bíblia? Jesus não é contra o exame da Escritura, pelo contrário, ele manda buscá-lo na Escritura. Por que você acha que hoje muitos que creem em Jesus estão dando ouvido para as coisas mais esdrúxulas que existem? Porque não abre a Bíblia. A Bíblia deles é o profeta. E ai daqueles que confrontarem o profeta, ungido de Deus. Eu estava ouvindo um comentário de alguém que ouviu o estudo, e no estudo eu falo que não é para ficar dando ouvido para pastor. A gente já falou isso algumas vezes, eu falava a partir daqui. Ela falou assim, mas a Bíblia diz que nós devemos obedecer aos pastores. Sim, desde que eles não falem bobagem. Mas isso não é óbvio? Não. Por quê? Porque o pastor fala assim, quanto menos você lê a Bíblia, melhor, você está na minha mão. E alguns aqui ouviram, inclusive, que vocês vão ficar loucos lendo a Bíblia. A loucura do Evangelho. Aí sim. Mas aqueles que são de Jesus hoje, né, que a gente está falando. Irmãos, aqueles homens examinavam as Escrituras. Se aquelas pessoas examinavam as Escrituras e não queriam a Cristo, você quer? Quero. Como é que você quer Cristo se você nem abre a palavra de Cristo? Você está na mão de pregador.
você vai falar amém para qualquer coisa. Agora, se você tiver a palavra de Deus para examinar, você examina inclusive Paulo, que foi o que os bereanos fizeram. Isso é fantástico. Paulo elogiou aquele pessoal que estava vendo ele pregar. Paulo, não interessa quem você é, eu quero saber se o que você está dizendo, Paulo, está de acordo com a palavra de Deus. E se com Paulo é assim, pode ser com o apóstolo que for. Portanto, o exame das Escrituras é sim fundamental, mas deve ser feito de maneira correta, com uma base, Cristo, o Evangelho. O segundo ponto, o centro das Escrituras, que é o que nós estamos vendo, é o Senhor. Os judeus queriam achar nas Escrituras a vida eterna. Não foi isso que Jesus disse? Vocês estudam a Escritura, examinam, porque buscam ter nelas a vida eterna. O que eles estavam querendo? Eu vou tentar obedecer o máximo os mandamentos de Deus, porque se eu obedecer, eu ganho a vida eterna. Não, a vida eterna sou eu. Sou eu, Jesus disse. O problema, portanto, não está na Escritura, mas está em nós irmos para a Escritura. Irmãos, e mesmo nós como cristãos, nós corremos esse risco de ir para a Escritura para adquirir conhecimento, para ver regras, para tentar obedecer. Não, irmãos. Nós precisamos buscar Cristo na Escritura. Jesus reforça que a palavra que mostra quem Ele é, são elas que testificam a meu respeito. Todo o Velho Testamento, o Pentateuco, as poesias, os profetas falaram de Cristo. É isso que ele está dizendo. Mas os religiosos não queriam ver. Eu não quero. Eu tinha colocado no início, me lembrei agora. Eu e vocês queremos. Isso nos deve fazer, irmãos, humildes, porque nós também não queríamos. Eu, quando tento convencer o meu pai, é tipo assim, eu quis, você não quer. Mas eu só quero hoje, porque ele me levou a querê-lo. Isso deve nos colocar em humildade, porque foi pela graça e por misericórdia e o amor dele por nós, que hoje nós o amamos. Hoje nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Eles liam a Bíblia para tentar obedecer a lei, para ganhar a vida eterna, mas Jesus disse que ele é a vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. Isso é fascinante. João 17, 3. Jesus define o que é vida eterna. Vida eterna não é a recompensa de boas obras. A vida eterna é essa, que te conheçam, e Jesus está falando com o Pai aqui, ele está orando ao Pai. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. As Escrituras nos apontam para um relacionamento, conhecer, não é obedecer um conjunto de regras. É um relacionamento, conhecer. Olha só, irmão, Jesus está falando com o Pai, uma intimidade de pai e filho que existe desde sempre. A vida eterna, Pai, eles não estão entendendo que a vida eterna, Pai, é te conhecer. Mas eles só podem te conhecer, Pai, se for por meu intermédio. Por isso que sem Cristo é impossível, mesmo com a Escritura na mão. Eu e vocês, irmãos, precisamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero ir para a sua palavra para te conhecer, não para saber de Bíblia, não para acertar mais, para andar com o Senhor. Por isso que sem Cristo eles examinavam e erravam. E Jesus vai dizer isso em outro contexto, para judeus também.
Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo aos judeus, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas como isso? Se o Senhor falou para esse grupo, vocês examinam as Escrituras, como é que vocês erram se vocês examinam as Escrituras? Irmãos, vocês conseguem entender que nós podemos examinar as Escrituras sem Cristo, irmãos? Nós podemos ir para a Bíblia sem Cristo. Não é possível, portanto, errar com a Bíblia na mão? Não é isso que está acontecendo com a igreja hoje? Se oferece de tudo menos Cristo. Aqueles homens conheciam o pergaminho, eles não conheciam o Deus que estava por trás do que está escrito. Eles conheciam regras, inclusive, como não eram suficientes as regras da Torá, eles produziram o Talmud, que era detalhar regras e aumentá-las. Irmãos, e o que é mais importante, Jesus está dizendo: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe o que eles não conheciam, irmãos? Qual a maior manifestação do poder de Deus já apresentado à humanidade? O Evangelho. A maior definição, e eu creio que a melhor definição do que é o Evangelho, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. E Paulo era um judeu que conhecia tudo, fariseu de fariseus, era um conhecedor profundo de Escritura, mas enquanto o Senhor não abriu seus olhos, ele só estava na letra. Mas o dia que ele conheceu o Evangelho, o dia que ele creu em Cristo pela graça, aí ele entendeu, e aí então, inspirado pelo Espírito, ele escreve a Escritura, que é isso que também nós lemos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu sou o poder, Jesus estava falando para eles. Eu sou o poder de Deus. O que eu vim fazer está perdido e condenado, já é uma situação horrível. Como estão hindus, islâmicos, budistas, espíritas, seguidores de religiões afro. Mas eu coloquei aqui, não há como não ler esse texto e não associar ao judaísmo que está aqui, ao catolicismo e ao evangelicalismo de hoje. Que tem a Bíblia na sua mão, mas erra. Que tem a Bíblia, mas não vê Cristo. Não vê a centralidade do Evangelho, da graça de Deus. Professam Jesus, como os fariseus falavam dos profetas, mas não creem no Evangelho. Isso é muito pior. O centro da Escritura é o Evangelho da graça de Deus manifesta em Cristo. Por isso a Bíblia deve ser examinada a esta luz do Evangelho. Tudo que nós vamos ler, Senhor, eu quero que o Senhor mostre e revele Cristo. Eu quero ler a sua palavra à luz de Cristo. Não com um conjunto de regras para eu tentar obedecer, para te agradar. Do contrário, irmãos, nós vamos cair em trapo de imundícia. Nós vamos começar a olhar para o meu irmão ali que está mais fraco e eu estou mais santo, pronto, já errei. E o terceiro ponto, o Cristo que é o centro, é o Cristo da Escritura. É Jesus, só Jesus, sim, o Jesus da Bíblia. Ele disse: vocês não querem vir a mim para terem vida. A Bíblia testifica a meu respeito. Vocês querem regras, vocês querem, no contexto hoje nosso, vocês querem bênçãos, vocês não querem ser confrontados com a realidade de pecado de vocês, para que eu os transforme. Vocês querem vitória, vocês querem ouvir profecias
com coceira no ouvido, vocês querem ouvir coisas boas, vocês não querem ser confrontados com a realidade de pecado para que eu, Cristo, transforme vocês pelo Evangelho. Eu creio em Jesus. Irmãos, existem muitos Jesuses hoje. A gente tem falado disso e teve gente que foi embora daqui por causa disso. Que fala muito dos outros. Bom, o texto está aqui para a gente ler. Jesus está falando de gente que conhecia a Bíblia, que tinha a Bíblia na mão. Irmãos, vocês conseguem ver como o engano é sutil? Eu posso ler vários textos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e nunca mostrar Cristo. É possível fazer isso. Eu posso pegar uma infinidade de versículo bíblico e não mostrar o Evangelho. Hoje tem o Jesus legalista. Jesus só dá regra. Não pode fazer isso, e olha, se fizer vai para o inferno. Aí, do lado legal, aí tem o Jesus libertino. Faça o que você quiser. Jesus está aí para te amar mesmo. Você pode se chafurdar no pecado. Tem o Jesus da cura. Ele está aí para te curar. E você tem que determinar e exigir. Ele cura. E tem o Jesus do dinheiro. Ele veio para te abençoar financeiramente. Tem o Jesus da vitória. É só vitória. Passou por tribulação, falta fé. Mas não é isso. O Jesus da fé mais obras é crer em Jesus, mas tem que fazer alguma coisa. Vocês conseguem ver que tem muitos Jesuses com a Bíblia ainda sendo dita? Tristemente, muitos querem ir a estes Jesuses, como os fariseus, eles queriam a Bíblia, mas não Jesus. Tem muita gente querendo a Bíblia e um outro Jesus, como Paulo diz. O centro da Bíblia é Cristo. Qual Cristo? O Cristo da Bíblia. O Cristo que é o Deus imutável, como nós lemos em Colossenses capítulo 1, versículos 14 a 16. Em quem Cristo, Paulo está falando, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, dominações, potestades, tudo foi criado por Cristo e tudo é para Cristo. Irmãos, a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia tem um papel: revelar Cristo. O seu objetivo é revelar o Evangelho, o que Cristo veio fazer. O texto está dizendo que nós nele e em Cristo nós temos a redenção do seu sangue, a remissão dos pecados. Isso mostra que nós somos pecadores e só Cristo pode nos remir. E quando nós cremos nele de verdade, ele faz isso de uma vez por todas. O Cristo que tudo criou, fez tudo para ele. Isso significa que ele é Senhor. Sabe o que significa ser Senhor? Quando você e eu dizemos, Cristo é o Senhor da minha vida, ele é dono da sua vida. Nós somos escravos de Cristo, por amor. Isso significa que nós devemos amar a Cristo mais do que tudo e todos. Eu preciso amar mais a Cristo do que a minha esposa e os meus filhos, mais do que qualquer coisa. Talvez você diga, e para nós terminarmos, tá bom, eu entendi. Não é só a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós temos enfatizado isso. Mas a Bíblia sem Cristo é a letra que mata, que Paulo diz em Romanos. Porque só a Escritura sem a vida que é Cristo é morte. Mas também não é um Jesus qualquer. É Jesus o centro, mas é o Jesus descrito na Escritura. Senão vai ser um falso Jesus.
E aí então, como que nós vamos até Ele para termos vida? Como eu e vocês devemos ir para a Escritura, buscando a Cristo, para que Ele transforme as nossas vidas? Como que nós não podemos ficar só na letra, mas ter vida, a vida de Cristo em nós? E isso é para você e para mim. E eu queria terminar com uma oração que, depois que eu elaborei o texto, pensei no texto, meditei, eu quis orar e orei ao Senhor isso aqui. Eu queria que você ouvisse e considerasse, se estiver de acordo com a palavra e o centro, que você se colocasse diante do Senhor assim. Como nós podemos ir para a Escritura em Cristo? Senhor, por amor, graça e misericórdia, o Senhor me salvou para Ti. Por isso eu quero viver para o Senhor. O Senhor sabe que o centro do mundo para mim sou eu mesmo. Mas Senhor, por Tua graça e misericórdia, venha me quebrantar. Senhor, eu não sou o centro, o Senhor é. Capacita-me a viver para o Senhor. Na minha casa, com o meu cônjuge e filhos, no meu trabalho, no meu estudo. Deus usa isso para formar Cristo em nós. Dá-me alegria em tudo, Senhor. Mesmo nas dificuldades, não importam quais elas sejam. Senhor, livra-me de murmurar. Livra-me de querer os meus direitos. Livra-me de querer me justificar. Livra-me de acusar. Livra-me de defender. Capacita-me a amar o meu próximo. O meu próximo não é aquele que eu não conheço. O meu próximo é o meu cônjuge, são os meus filhos, os meus irmãos, a minha família, os meus companheiros de trabalho, as pessoas que Deus coloca à minha volta. Sem querer nada em troca. Livra-me de querer ser servido, de querer ser aceito. Capacita-me a servir. Mas Senhor, isso é impossível para mim. Mas o Senhor é o meu Senhor. E eu estou crucificado com o Senhor, e vivo não mais eu, mas Cristo o Senhor vive em mim. O Teu Santo Espírito habita em mim. Capacita-me, Senhor, de verdade a viver para o Senhor, para a Sua honra e glória, debaixo da Sua vontade, em tudo, dando-lhe graças em todas as coisas, em nome de Jesus. Senhor, usa a Sua palavra para moldar o Teu caráter em mim, para a Tua glória. Pai, por Tua graça e misericórdia, por Tua graça e misericórdia, não permita que nós fiquemos na letra, por misericórdia. Nós queremos Te conhecer, andar na presença do Senhor, ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós não podemos nada sem o Senhor, nós não temos condição. A Tua palavra diz que a nossa carne para nada serve, de nada aproveita, não há nenhum bem em nós mesmos, nós dependemos do Senhor. Por Tua graça e misericórdia, leva-nos a buscar a Ti, Senhor, na Tua palavra sim, mas a Te buscar. Oh Senhor, faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos aqui. Molda o caráter do Teu Filho Jesus, Pai, em tudo nas nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, pelas inúmeras vezes que vamos para a Tua palavra buscando regras, mandamentos e não o Senhor. Lembra-nos, ó poderoso Espírito, de irmos para a Sua palavra, inspirada por Ti, Santo Espírito, para que nós possamos ver a Cristo. Livra-nos por misericórdia de examinarmos as Escrituras e não vermos a Ti, Senhor Jesus. Faz isso na minha vida, Senhor.
Faz isso na minha vida, Senhor. Faz isso na vida dos meus irmãos. Ó Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, revela o Evangelho para aqueles que aqui estão, com a Bíblia na mão, sem Te conhecer. Revela o Evangelho, por misericórdia, Senhor. Nós oramos em nome daquele que pode, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Amém.